Eu vou estar mostrando aqui que foi que vocês não conseguiram compreender para marcar a resposta correta. A questão é: o trabalho feito por um trabalhador vocacionado, podemos perceber um resultado satisfatório. Marque a alternativa falsa. Então, eu tenho trabalho é um substantivo, pois vem acompanhado de artigo. Verdade. Trabalhador é um substantivo, pois vem acompanhado de artigo. Verdade. Trabalho e trabalhador são verbo? Falso. Tá bom? Então, trabalho e trabalhador são verbos. Então, vocês tinham que marcar falso, beleza? A palavra que indica, indicar é o mesmo que imprimir, por isso que eu coloquei entre parênteses aí para explicar o que significa a palavra indicar. Ação em relação à palavra que indica, ação em relação a determinado tempo e também exprime fatos, fato é o mesmo que acontecimento, localizando no tempo é chamada de substantivo? Não. Substantivo é o nome que se dá aos seres em geral. Ela é chamada de verbo. Vamos aqui, ó. De acordo com a explicação, podemos dizer. Aí eu tenho uma atividade aí toda explicando que é artigo. Aí eu disse, artigo varia em gênero e número? Sim, verdade. O que é gênero? Masculino e feminino. Então ele varia. A para feminino, O para masculino. Um para masculino, uma para feminino. E número é plural. Quando eu digo as, estou falando de duas pessoas. Se eu digo a, estou falando só de uma. Então, ele varia de número e grau, gênero e número, sim. O artigo varia de acordo com o substantivo, masculino e feminino, sim. Se eu estou falando aqui de gênero, é masculino e feminino. Então, ele varia de acordo com gênero e que é masculino e feminino. O artigo varia de acordo com o substantivo que esteja no singular e plural? Sim, quando eu falo em número, é singular e plural. Então, todas as alternativas estão corretas? Sim, todas as alternativas estão corretas. Nessa frase aí, trabalho e trabalhador são verbos. Então, tá errado, ó. Trabalho e trabalhador, nessa frase aí, são substantivo, pois vem acompanhado de artigo. Então, se eu quero a alternativa falsa, então seria marcar a terceira opção. Veja aqui. Pinte com o dedo. Pintando com o dedo, se você molhar os dedos na tinta, poderá fazer muitos monstrinhos divertidos. Pense primeiro de que cor será seu monstro e então decida se ele terá pernas, olhos, asas e cabelos. Então, essas palavras que estão escritas com caixa alta, que é com letra maiúscula, elas são pronomes? Não, elas não são pronomes. Por quê? Pronomes é a palavra que substitui o nome. Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, meu, seu, é pronome. Então, essas palavras aí são verbos, tá bom? Ela tá dizendo que qual é a ação que você vai fazer. Você vai fazer a ação de molhar o dedo. Você poderá. Pense, tá bom? Ó, qual dos itens abaixo, todas as palavras são substantivo próprio. Então, veja, Quixadá é um substantivo próprio, é o nome de um lugar. Palmolive é um substantivo próprio porque é a marca de um produto. Ruth Rocha é o nome de uma pessoa. E Brasil é um nome de lugar. Então, todas essas palavras são substantivo próprio. Vamos para outra. Brasileiro é uma palavra derivada de Brasil. Então, brasileiro nem é nome de pessoa e nem é nome de lugar. É um adjetivo.
Quixadaense também é um adjetivo. Cachorro é um substantivo comum e criança um substantivo comum. Maria é um substantivo próprio. Brasileiros é não é nome de lugar e nem de pessoas, é um adjetivo. Brasileiros, adjetivo pátrio. Mulher é um substantivo comum e Tereza é um substantivo próprio. Então, nós temos aí misturada entre substantivo próprio, adjetivo e substantivo comum. Aliás, substantivo próprio e adjetivo. Então, Palmeirense é um adjetivo, Quixadá é um substantivo próprio, Mombaça é um substantivo próprio e livre é um substantivo comum. Então, portanto, o item A. Então, nessa frase, que apresenta uma enumeração. Quando eu digo assim, lápis, caderno, borracha e régua, eu estou enumerando objetos. Ó, João comprou, o que foi que ele comprou? Lápis, caderno, borracha e régua. Estou enumerando as coisas com que ele vai comprar. São itens, tá bom? E esses itens vêm marcados por vírgula, separado por vírgula. Na frase, as palavras que dão nome às pessoas, animais, plantas, objetos, sentimentos e os outros seres em geral, classifica-se como substantivo, minha gente. Adjetivo é característica do substantivo. Quando eu digo assim, cachorro valente, planta frondosa, animal perigoso, pessoa inteligente, aí sim, a característica da pessoa é adjetivo. E aí vai. Aqui. Qual das palavras abaixo é um substantivo derivado? Substantivo derivado é uma palavra que se deriva da outra. Então, carruagem, se derivou-se de carro. Então, verbo é a palavra que exprime ação em relação a um determinado tempo e também exprime fato localizado no tempo, beleza? E advérbio é outra classe gramatical que nós ainda não estudamos. Toda palavra que estiver acompanhada por um artigo são chamados substantivo? Sim. Qualquer palavra que estiver dentro de um texto, se ela estiver acompanhada de um artigo, não tenha dúvida, é substantivo.